Oba, viaja, vai lá, me leva afrodisíaco que eu quero. Litoral FM 87, tocando o que você gosta de ouvir. Litoral FM, a rádio comunitária de Maracajaú, operando na frequência de 87,9. Sintonize. 10h46. Você sabia? Em Maracajaú tem o Mercadinho Luiz da Pimenta. Tudo em alimentos e bebidas, além da tradicional molheira de pimenta. O Mercadinho Luiz da Pimenta também tem atendimento delivery para Maracajaú e região. Mercadinho Luiz da Pimenta, no Conjunto São Luís. Anota aí os telefones: 999314564 e 994538838. Uma organização Luiz e Gandinha. Se você pensa em comprar frios de um modo geral, agora em Maracajaú você tem Central dos Frios, localizado na Rua Carlos Ferreira Marques, número 3, vizinho à conveniência de Zé Márcio. Central de Frios, a felicidade tem esse sabor. Não fechamos para o almoço. Telefone 998274717. Central de Frios, organização Isabela. Atenção Maracajaú e região! Aqui na Princesa do Litoral, Maracajaú, você tem um espaço aconchegante, acolhedor, diferente e de excelente gastronomia. Seu Guedes, onde você encontra os melhores petiscos, cerveja estupidamente gelada, além de bebidas para seu drink. E atenção, quer um jantar ou almoço especial? Fale com a chefe Gisélia Guedes. Espaço Seu Guedes. Fica na Rua Vereador Evaldo Paiva, a principal de Maracajaú. Anota os telefones: DDD 011 949466099 e 11 98638 9253. Espaço Seu Guedes. Desfrute de excelente atendimento. Organização Gisélia e Guedes. Alô, Ceará Mirim e região! Vem aí! O grande encontro Sessentões na Folia! Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar e 7 de fevereiro às 21 horas no Centro Esportivo e Cultural. A animação Dom Cardoso e seus metais. A mais completa orquestra de baile do RN. Nos quatro cantos cheguei. Adquira já seu abadá. Informações 992265202. Concentração e saída na Praça das 5 Bocas às 19h30. Imperdível. Colorida da massa, fui bater na praça a todo vapor, descambei. 87,9 FM. Essa é a sua rádio. Tudo de bom pra você. Litoral FM, a rádio comunitária de Maracajaú, operando na frequência de 87,9. Sintonize. Litoral FM 87, uma rádio pertencente à Associação Comunitária e Cultural de Maracajaú. Sintonize. Litoral FM. Toda hora, uma boa companhia. Brasil! Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
Missão Ouvinte e o Web Ouvinte Litoral FM 87. A partir de agora, você tem um encontro com a notícia do seu município, do estado, do Brasil e do mundo. No ar, Mesa Redonda Litoral. Apresentação do jornalista Irã Costa.
Muito bem. Tá, agora chegou o áudio, parece que chegou, né? E aí, a galera? Agora sim, chegou. Ah, legal, legal, legal. Muito bem, vamos começar tudo de novo aqui com esse microfonezinho pequeno, né? Esse aqui deu um pane aqui, depois a gente vê o que é. Pode ser o cabo, né? Mas vamos com esse. Acho que o áudio agora tá legal, não é? A gente já tá ouvindo aqui na... Bom, tá dando certo, tá legal. Eu queria que a galera... Toinho, como é que tá? O áudio chegou agora, Toinho? De Aguiar, chegou agora, de Aguiar, o áudio? Deixa a galera me dar aqui o sinal do retorno, se realmente esse microfone aqui está funcionando, para a gente continuar com o programa, tá certo? Aguardando aqui, Carlão, Toinho, de Aguiar, chegou. Ah, valeu, top, show de bola. Muito bem, então deixa eu dizer aqui o que eu disse, né, no começo do programa. Agradecer, deixa eu ver se fica legal aqui. Ah, fica bom aqui. Agradecer a todos os parceiros, né? Vou repetir rapidamente, porque eu creio que ninguém ouviu, não é, nesse início de programa. Agradecer a Central de Frios, aqui em Maracajaú, ali na rua Carlos Ferreira Marques, perto da ADECOM, uma organização de Isabela e Zé Máximo. Agradecer ao Mercadinho Luiz da Pimenta. Luiz da Pimenta fica aqui no Conjunto São Luís. É a melhor pimenta caseira que eu já comi. Que eu já peguei para passar num peixe e tal. É uma delícia. Luiz é o cara da pimenta. Por isso que o mercadinho é Luiz da Pimenta, a quem eu cumprimento. Ele e a esposa Gandinha, casal empreendedor. Ao Espaço Seu Guedes. Eu recomendo a galera que gosta de uma cerveja assim estupidamente gelada, um drink, gosta de um atendimento, de um ambiente, Carlão, que parece assim Salvador, não é? Em determinados locais de Salvador. Então eu recomendo Espaço Seu Guedes. Muito legal, aqui perto da rádio, na rua principal de Maracajaú, perto de Nenê de Babau, não é? Saudoso Babau. E você come um petisco lá em Seu Guedes, feito por dona Gisélia, que é a chefe, esposa dele, é excelente, de excelente qualidade. Muito bom, gosto sempre, vou sempre lá em Seu Guedes e recomendo a você que gosta do que é bom, tá certo? Como eu vinha dizendo, essa semana foi uma semana, rapaz, de muita, eu diria, movimentação política, né, aqui na terra da Árvore do Amor. Mas antes de eu tecer aqui alguns comentários do que eu assisti, e aí eu tive todo o cuidado de assistir, observar as defesas, né, a defesa de acusação e a defesa, não é, da parte ré. A gente fala já sobre esse processo, não é, de cassação da prefeita Nira e do suplente vereador Rony. Eu falo já sobre isso, porque saiu de Paracatu, Minas Gerais, uma marcha organizada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que tem um objetivo, né, que é de levar o maior número de pessoas. Termina hoje, olha, são 200 quilômetros, né? Toinho, eu me lembrei muito, sabe de quem? Dessa marcha de Nicolas Ferreira? Rapaz, foi maior do que a Luísio fez em 1982, saindo ali de Natal para Macaíba, que não dá isso, 200 quilômetros só. Saíram de Paracatu, Minas Gerais, estão chegando no Distrito Federal, na capital federal, Brasília, hoje, para, não é, fazer uma pressão política natural, né, em relação aos condenados e presos, né, pela tentativa de golpe de Estado naquele
que redundou naquele 8 de janeiro de 23. E também para pressionar, né, o STF para soltar Bolsonaro, ou pelo menos prisão domiciliar. Eu li ontem, eu tive o cuidado de ler. Eu primeiro quero dizer o seguinte, esse cara, não é, esse deputado jovem, deputado mineiro, é um cara muito bom de redes sociais, tem milhões de seguidores, né? Ele se sobressaiu nesse momento, né, em que a direita, no mundo inteiro, ela se reorganiza e volta com tentativa de volta ao poder, tem conseguido em alguns países, isso é fato. Porque essa história ideológica de esquerda, direita, de centro, extrema direita, extrema esquerda, isso sempre existiu. E eu tenho dito que isso é cíclico, não é? A sociedade, quando ela está bem, quando ela come, quando ela tem o que comer 3 vezes ao dia, quando ela tem escola, quando ela tem saúde, quando ela tem infraestrutura, enfim, quando ela tem o mínimo para sobreviver, né, a grande maioria, que são as pessoas mais humildes. E eu diria também incluir aí os milionários, os ricos, que pegam quantias estratosféricas em banco, né? Agronegócio, a galera diz agronegócio e tal. Agronegócio tem o financiamento do governo para a safra. De cada ano o agronegócio pega o dinheiro, a agricultura familiar, enfim. Então eu diria o seguinte, para a sociedade, isso aí é o que eu vejo, o que eu percebo nas pessoas. As pessoas querem viver bem, não é? Com dignidade, independente que seja esquerda ou direita. Eu estou falando de um senso comum, diga-se de passagem. Então eu estou bem. Quem é que está no governo? É fulano, é Beltrano, é o governo de ideologia essa, de ideologia aquela. Eu estou vivendo bem, eu estou comendo, estou tendo meu lazer, estou tendo a minha cultura, não estou podendo passear, fazer as minhas viagens. Então, quem tiver no poder, tranquilo. Então, essa discussão, não é, do ponto de vista mais teórica de governos, não é, que buscam ocupar espaço, é uma coisa mais intelectualizada e tal, mas o povo, a sociedade, ela observa, ela acompanha. Rapaz, com o presidente fulano de tal foi assim, foi assado, com o presidente cicrano era assim, era assado, não é? Então as pessoas elas vão avaliando quem chega ao poder e cumpre promessas de campanha para que ela viva melhor em sociedade. Não é verdade? Isso é o básico, é o conceito básico. Você vai para uma campanha, tem temas que você elege como prioritários para discutir na campanha, para apresentar, para debater com a sociedade na campanha, nos debates, em mesa redonda, por aí e tal. E quando se elege, caso essa proposta que você apresentou, que você leu, que você debateu, você se eleja com essa proposta ou essas propostas, o que é que tem que acontecer? Tem que colocar em prática. Eu vi o senador Stevenson dizendo no lançamento, né, de uma reunião que houve do PL, de partidos que fazem a direita, parte da direita, porque aqui no Rio Grande do Norte, assim como no Brasil, ela está fragmentada, está dividida. Isso é um fato. E aí, lá estava os senadores Rogério Marinho, Álvaro Stevenson, estava o ex-prefeito Álvaro Dias, que é o candidato, pelo menos o pré-candidato, lançado pelo PL, por Rogério Marinho, por Stevenson e tal. E eu tinha esse discurso, não sabe, Toninho, Carlos? Quero agradecer aqui ao amigo Valmir Júnior. Valeu, bom dia, um abraço, Valmir. Eu escutei Stevenson dizer uma coisa muito interessante. Preste bem atenção, você que está aqui na Ponta de Anéis, você que está Conjunto São Luís, Conjunto Vila Nova, está em Caraúbas, você que está assistindo ou ouvindo agora
o Mesa Redonda Litoral, né? A galera que está em Ceará-Mirim, na região oeste de Ceará-Mirim, Ponta do Mato, Primeira Lagoa, Jacoca, aquele mundo todo. Deixa eu dizer uma coisa, gente. O Stevenson, ele diz umas coisas interessantes. Primeiro, ele faz uma meia-culpa, não é? De que os 3 primeiros anos do mandato dele, ele disse que deu muito com a cabeça, né? Bateu muito com a cabeça. Diz que política não se faz só, e ele queria fazer só. Ele foi para o Senado achando que ele resolvia os problemas do Brasil todinho, do Rio Grande do Norte todinho, ele sozinho. Ele reconhece que política não é feito dessa forma. Tem que ter um conjunto, tem que ter, né, um bloco para que você emplaque as suas ideias, emplaque o que você quer desenvolver e tal. E ele disse que mudou. Não queria no primeiro verba, não sei, de gabinete, não sei o quê, papapá. Recebia os prefeitos por cima, né, do ombro, tudo isso. Então ele disse que aprendeu, né, a fazer, e disse lá a Álvaro, né, quando ele hipotecou o apoio a Álvaro Dias para o governo do estado, a candidatura dele, disse: Álvaro, se você não cumprir metas, ele já foi dizendo, eu vou ser o próximo candidato ao governo, ele já disse isso. E aí uma coisa que eu acho interessante de Stevenson, independente da ideologia, é a seguinte: ele diz, olha, chega, as pessoas são muito enganadas, tem muita mentira, tem muita enganação, isso ele disse claramente, e o povo não aguenta mais isso, e é verdade. E é verdade. Não tem como, rapaz, você continuar enganando, mentindo para se eleger. O povo está lúcido, ou pelo menos está melhorando. Eu conversava ainda há pouco, um assunto puxa outro, eu conversava ainda há pouco aqui com amigos aqui em Maracajaú. Cirã, quando o povo daqui, veja bem, gente daqui de Maracajaú me disse ainda há pouco, eu transfiro isso para muitos lugares. Para muitos lugares. Irã, quando o povo daqui melhorar e não votar por R$50, por R$100, eu não estou dizendo isso, eu estou apenas repassando o que eu ouvi. E que o povo votar por consciência, elegendo pessoas que tenham compromisso com o lugar de verdade, as coisas vão mudar. Eu fico muito feliz quando eu escuto uma coisa dessa, de uma pessoa daqui da praia, de uma pessoa de Ponta do Mato, de uma pessoa da Jacoca, seja de onde for. Sabe por quê? Porque na hora, rapaz, que você comercializa o seu voto, é o que Stevenson diz. Você é enganado a cada eleição, e não dá mais. Ele diz, olha, eu não suporto mais ver tanta enganação. Palavras dele. Nisso eu concordo plenamente com o Stevenson. Mas muito bem. Comecei falando em Nicolas, não é? Ele e tal, depois passei para os candidatos que se apresentam e tal. No Brasil, quando eu falei em direita aqui no estado, não é que está dividida, e é fato, é verdade, né? A direita tem 2 candidaturas, eu diria uma até mais forte que a outra. A de Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, do União Brasil, já está posta há mais tempo. Essa de Álvaro Dias foi feita essa semana, né, o lançamento. Então, aí está dividido. E quem está no poder, né, o candidato de situação também já está definido, é o secretário de Finanças do governo do estado, do governo da professora Fátima, Cadu Xavier. Carlos Eduardo Xavier, que se chama Cadu Xavier. É um cara jovem, não é conhecido ainda, não é assim em todo estado, está se fazendo um trabalho agora, recebe o apoio do presidente Lula, da governadora Fátima e tal. Fato é o seguinte, é que segundo aí, vamos já entrando no tema de hoje, que é pesquisa de opinião. Eu acredito, não é, no uso da pesquisa de opinião pública para nortear a pauta política de cada candidatura, né?
Tem umas pesquisas que eles mandam fazer para publicizá-las, para dizer publicamente que está ganhando, que está isso, que está aquilo, que está avançando, e outras para consumo interno, para monitoramento e estudar. Não, a gente pode até dizer que está assim, mas aqui está aqui o real. E eu acredito em pesquisa quando você faz de forma séria, de forma científica, não é, para te nortear. E aquela que se publica, aí um grupo político faz uma, outra faz outra. Uma que é fato que vem desde o final do ano passado e já saiu agora, e vai sair outra quinta-feira do Instituto Paraná, eu acho que é a primeira desse ano, mas já saiu de outros institutos, sobre a eleição para presidente. Você quer ver um fato? Depois que o ex-presidente Bolsonaro, que está preso, não é, lá na Papudinha, ele definiu quem seria o condutor do seu espectro eleitoral, não é? A coisa deu uma mudada. A direita estava dividida, grande parte queria como candidato à presidência da República o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não é? Teve muita articulação, inclusive a igreja representada por Silas Malafaia, e ele disse isso publicamente e tal, que Flávio Bolsonaro não tinha capital, foi essa a palavra, capital, que foi mais ou menos, tinha capital, não tinha, não foi capital eleitoral, não tinha, eu lembro já a palavra que Silas Malafaia disse, para ser candidato à prefeitura, à presidência, para enfrentar a candidatura de reeleição do presidente. Eu lembro já a palavra que ele disse. E aí, o presidente Bolsonaro, mesmo na cadeia, chamou o filho dele, Flávio Bolsonaro, que é senador da República, e disse, você vai ser o cara que é o meu pré-candidato, é o meu candidato à presidência da República. Quando disse isso, rapaz, aí tem gente que diz, Irã, pesquisa, não sei o quê. Quando saiu essa declaração do ex-presidente Bolsonaro, não é, que Flávio era o candidato dele, rapaz, Flávio deu uma subida e a pesquisa constatou. Tarcísio de Freitas, que estava bem na fita, foi lá para baixo e Flávio ascendeu o seu nome, né, para a presidência da República. Aí a própria Michelle não queria, tinha um ruído deles lá e tal, mas fato é que a pesquisa, todas elas, depois que Flávio, né, foi o indicado para ser o candidato do ex-presidente Bolsonaro, elas constataram esse aumento, esse avanço. Rapaz, eu quero me lembrar a palavra que Silas Malafaia disse, musculatura, isso, chegou. Silas Malafaia, que é um orientador espiritual e é amigo de Bolsonaro, disse que Flávio não tem musculatura política eleitoral para enfrentar o presidente Lula. E disse mais recente, agora, né, de que o nome para disputar... E outra, ele disse o seguinte, a esquerda não deu um pio quando o Flávio teve essa subida, então, porque estão achando ótimo que o candidato, segundo o Malafaia, né, está ótimo, eles estão adorando que o candidato seja o senador Flávio Bolsonaro. Então, se constata o avanço, a evolução do nome de Flávio Bolsonaro. Então aí ninguém reclama da direita nem tal. Mas também todas essas pesquisas que dizem que Flávio subiu, diz também que o presidente Lula ganha em todos os cenários, de primeiro e segundo turno. Né? Para ficar claro aqui. Então, as pesquisas que dizem que Flávio Bolsonaro ascendeu, cresceu, e é fato, também dizem as pesquisas que o presidente Lula
bate os seus adversários, inclusive Flávio, em todos os cenários. Bom, agora eu queria aqui uma particularidade, não sabe? E aí é uma coisa minha, né, do meu olhar. E também o que muita gente fala, o que muita gente diz. Olha só, eu li agora um deputado, acho que do Republicanos, o presidente do Republicano, Pinato, deputado, isso aqui é Pinato, ele disse que não está nada certo de que o partido dele, ele que é o presidente, vai, né, com Flávio. Eu li isso ontem à noite, pela madrugada eu estava lendo, e ele diz o seguinte, ele defende Tarcísio, ou melhor, ele defende o nome, inclusive citou Ronaldo Caiado, Zema e Ratinho Júnior, para tirar essa polarização. Eu sei, eu acho que Toninho está aí escutando aí, e ele é de uma linha, porque normalmente, não é, tem essa questão da polarização, porque, minha gente, deixa eu dizer, eu não sei se vocês concordam, e aí a galera que está assistindo aqui pode ir digitando, dando a sua opinião, que eu leio já e comento. Mas a polarização é a coisa pior que pode existir. A sociedade, o eleitor, ele tem que ter opções, porque senão fica uma coisa muito radicalizada. E o pior, aqui no Brasil, tanto o bolsonarismo quanto o lulismo tem os piores, os maiores índices de rejeição. Você entendeu? E uma terceira via, uma outra candidatura, não consegue emplacar nesse nicho da rejeição dos dois grupos que vêm disputando, não é, o poder, o Palácio do Planalto. Então a rejeição é enorme, mas esse deputado, eu acho que é Pinato, tal, do Republicano, ele diz que não é, não há, ele apresenta o nome de Ratinho Júnior como uma opção para sair dessa polarização, né, pela direita. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e o de Goiás, Ronaldo Caiado. Então, se espera que, né, mais na frente, essa polarização, gente, ela se acabe mesmo. Mas Toninho, eu tenho certeza que depois deve participar de Irã, mas é natural a polarização. A não ser que uma dissidência boa de um grupo ou de outro saia, abra-se uma, digamos, uma vertente, outra, e aí comece a se buscar alternativas. Eu, particularmente, acho que deveria ter mais opções. Agora, opções consistentes, né? Opções com possibilidades de se ganhar uma eleição. Então, eu acho assim, vamos ver o que a galera está dizendo aqui, não é, para você que está nos ouvindo também acompanhar. Vamos lá aqui. Carlão diz aqui o seguinte, os próximos governos têm que tomar medidas impopulares, visando o bem-estar do povo brasileiro. Não pode ficar como está. Concordo com Carlão. Às vezes, você quer ser agradável, né, o prefeito, o governador, o presidente, e termina editando medidas que podem trazer prejuízo a médio e longo prazo. Ou então, às vezes, você toma uma medida impopular, não é? Que a turma achar ruim, mas ela tem um reflexo depois até positivo. Agora, veja bem, num país como o Brasil, isso em relação a postagem do amigo Carlão, né, Carlão? Num país como o nosso, em que a gente sabe que a pirâmide econômica ela é cruel, e aqui não vai absolutamente nenhuma crítica a quem é rico, quem ganha o dinheiro, quem é milionário, bilionário, trilionário, não. Cada um, Deus dá o cobertor conforme o frio. Quem trabalha, quem não trabalha, tem os que especulam, esse é meio complicado, mas é um direito que tem, a legislação permite.
Então, na hora em que há justiça social, há mais distribuição de renda, o governo não pode. Isso é como numa casa. Você não pode ganhar 20 e gastar 40, 30. Não fecha a conta. Não fecha a conta do seu orçamento em casa e de encanto nenhum do mundo. Mas na hora em que você promove justiça e um pouco de equilíbrio, não é, social, distribuição de renda. Eu estava vendo, hoje aqui eu fui no mercadinho, eu digo, a neném aqui, eu digo, neném, quanto é que está uma caçamba de ovo? Ela está R$17. Ovo outro dia deu uma disparada, até a turma começou, rapaz, nem ovo, picanha já ninguém come, e agora nem ovo ninguém está comendo. Você lembra que isso ano passado, ano retrasado, se dizia que o ovo subiu, papapá, uma coisa cíclica, então deu esse ruído todo da sociedade. Aí neném disse, sabe o quê? Irã em Barra deu sabe quanto uma caçamba de ovo essa semana? R$7. 30 ovos por R$7. Amigo, aí o cara pode ir, aí o produtor tá lascado, não tem como sobreviver, mas a ração, não é? Isso diminuiu também o custo para o produtor, senão não podia baixar o preço, pelo contrário, aumentava. Isso são coisas interessantes. Vamos lá, o amigo cadê, rapaz, aqui? Carlão, eu já li. Vamos ver aqui, Júnior, cadê, rapaz? Vou dar uma pulada aqui. Deixa eu ver aqui, para não passar. Júnior Barbosa, não, mas tem outro antes aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Júnior Barbosa diz o seguinte. Irã, vejo a candidatura de Flávio uma desmoralização para a direita e do centro. Vejo que na direita e no centro tem mais nomes que somava. Eu vou comentar essa, Júnior, eu concordo com o Júnior aqui também. Carlão volta e diz, professor, só existe assistencialismo por causa do voto. O voto não era para ser obrigatório, concordo. Eu não diria assistencialismo, eu acho que programas sociais. Rapaz, o Bolsa Família, o Vale Gás, eu não acho que isso seja assistencialismo. São programas para minimizar, não é? O problema de quem não pode, de quem não tem luz, não sei, Brasil sorridente, luz do povo, não sei o quê, tem que ter. Porque se o governo não trabalha para o pobre, para os que precisam, rico não. Isso quer dizer, era Zé Agripino, desde naquela época de 82, quando eu fui candidato a vereador. Rico não precisa de dinheiro. Ora, são os que mais correm atrás. Está aí o PROED. PROED é um programa de desenvolvimento, não é, do Rio Grande do Norte, que o governo do estado injeta. Aqui em Macharanguá, por exemplo, nós temos a maior produção de coco in natura, está lá a placa, fazenda linda. PROED, programa do governo do estado que injeta dinheiro para o empresário produzir, gerar emprego, fazer e tal. Então, eu acho, não sabe, Carlão, o assistencialismo é uma coisa. Eu acho que programas de assistência social têm que existir. Tem que existir, né? Porque as pessoas humildes precisam do governo. Júnior Barbosa volta e diz aqui o seguinte, imagine aí o governador de São Paulo, candidato a presidente e Michele vice. Acho que iria dar um problemão a Lula e à esquerda. E, aliás, essa era a chapa, né, que o pastor Silas Malafaia se encantou, defendeu, brigou, papapá. Era essa chapa, o Júnior, não sabe? Era exatamente essa chapa que o pastor Silas Malafaia queria. Agora, eu acho que o Júnior diz aqui um negócio interessante. Irã, veja a candidatura de Flávio e tal, uma desmoralização. Eu não iria tanto, mas eu diria, sabe o quê? Viu, Júnior? Eu fico pensando, cá com meus botões, depois eu leio mais o que o Júnior está colocando, eu fico aqui com meus botões e quero deixar essa reflexão aqui para a gente. Olha, eu ainda há pouco falava com um amigo aqui, amigo pessoal, né? Ele é de Ceará-Mirim, hoje mora em Natal, Extremóis,
e a gente conversa quase todo dia. Eu mandei, ele manda umas coisas para mim, eu mando outras para ele e tal. A gente discute, né, de forma civilizada, democrática e tal. E ele disse, Irã, a esquerda sabe muito de corrupção. Ele diz, Irã, a esquerda como quer dizer, Pelé nisso, tal, doutora em corrupção. Aí eu não respondi a ele ainda, mas ele deve entrar para assistir. Se entrar, vou ouvir agora a minha resposta. Eu não vou dizer o nome por uma questão, né, bacana de ética, respeitando, não é o que ele me disse. Essa questão da corrupção, ela é endêmica, né, infelizmente, né, no próprio ser humano, né, a gente mesmo. Nós, às vezes, praticamos porque corrupção hoje está uma coisa tão séria que todos os dias a gente vê a operação da Polícia Federal disso, a operação da Polícia Federal daquilo, banco Master, banco Will, banco não sei o que, empresa. Olha, é uma coisa de louco isso. No noticiário da gente, você não ressalta, não potencializa, não enaltece algo que está acontecendo. Não é de legal, de positivo, mas as coisas ruins, e é do ser humano a corrupção. Você querer passar o seu colega da fila, né, pedir para um cara, rapaz, tu tem Pix aí, tira para mim esse dinheiro aqui, não sei o quê. Então a corrupção está nisso, né? Na sala de aula, às vezes o menino comete uma besteira, a professora não corrige, fica por aquilo. Então a coisa é muito complicada. E quando você leva isso para um todo, eu às vezes fico pensando, com todo respeito, a galera que defende a direita, defende o ex-presidente Bolsonaro como sendo um cara honesto, né? Irã está preso político por perseguição do Supremo, não sei o quê, mas Lula foi preso por roubalheira, por não sei o quê, papapá. Por exemplo, de Lula até hoje não se provou que ele foi dono, ou que era dono, com Dona Marisa, do sítio de Atibaia. Não se provou isso, se provou um monte de coisa. E que todo mundo diz, que todo mundo sabe, que foi uma armação. E ficou uma coisa tão assim, eu não gosto de falar mais nisso, porque todo mundo sabe, cada um tem sua opinião. Então todo mundo sabe que Sérgio Moro, eu vi uma coisa tão grave que disseram com Sérgio Moro, rapaz, que eu cheguei a me espantar, que ela era a chefe de uma organização que estava envolvido todos os esquemas da sociedade. E aí todo mundo depois ficou vendo o que se dizia que se tornou fato. Ele, depois de botar Lula na cadeia, e Lula, né, com aquela história, não troca a minha dignidade por tornozeleira, ficou lá 500 e tantos dias na cadeia. E aí o que se deu com o Sérgio Moro depois disso? Ministro da Justiça, não é, de um cara que, segundo dizem as pesquisas, se Lula tivesse concorrido em 2018, né, teria sido eleito de novo. Tiraram ele do páreo, não é? Enfim, aí Bolsonaro, eu não quero nem falar nisso, mas basta eu lembrar aqui a você o que Ciro Gomes diz de Jair Bolsonaro, e diz sem titubear, sem pestanejar. Aí teve um desses caras influencer, né? Mas rapaz, você diz isso, Ciro, e tal, diga agora, manda ele me processar para me provar. Enfim, né? E eu acho assim que Ciro Gomes é um dos caras mais preparados, na minha opinião, modesta opinião, desse país. Agora tem um temperamento que não é brincadeira, né, rapaz? O temperamento dele é complicado, mas que o cara é preparado, que conhece a economia como ninguém, conhece, né? Foi governador já do Ceará, está tentando volta agora, com o apoio, sabe de quem? Do PL e mais. Ele diz assim, você sabe qual é o partido de Bolsonaro? É de Valdemar Costa Neto. Aí disse que Valdemar Costa Neto é ladrão, que foi preso, que do Petrolão, do Mensalão, não sei o quê, aquela confusão toda. Então, essa questão de honestidade a gente tem que ver com muita cautela.
que o próprio Flávio é acusado de rachadinha do mandato dele de deputado estadual, não sei o que. Isso, aí vem as narrativas agora, vem um monte de coisa dizendo que o cara é isso, que é não sei o que, e que tá. Fato é que uma coisa é legal. Sabe o que é? É que na democracia você elege e você deselege. Não pode alguém querer ficar no poder à força, tramando, armando um golpe para se perpetuar no poder. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus, ditadura, jamais, nunca mais, nunca mais. Tá certo? Vamos lá aqui, deixa eu tomar um golinho d'água para a gente ver a galera. Júnior volta aqui. Vejo também que essa proposta de direita apoiar Ciro Gomes no Ceará para ele não ficar livre para presidente. Vejo que dentro desse patamar era a vez de Ciro. Pois é, rapaz. Aí os caras convenceram, ele voltou ao PSDB, não é? Lá no Ceará e tá aí. Ronaldo José, bom dia, Irã, sou eu da Silva. Valeu, Ronaldo, grande Ronaldo, forte abraço. Minha musa inspiradora, Joana Dark, eu agora me lembrei do negócio aqui. Joana Dark entrou. Elisete Câmara, valeu, Elisete, bom dia, Irã, assistindo o programa, por sinal, um excelente programa. Muito obrigado, amiga. Carlão diz aqui, professor, fale um pouco do colégio agrícola, vamos lá. Que nós trabalhamos no mesmo, está abandonado e não servindo para nada. Quando passo em frente, fico triste. Muito bem, vou falar. Júnior Barbosa diz aqui, Irã, sou contra o que esse rapaz falou a você sobre a esquerda, que é habilidosa em corrupção. Mas hoje a direita apoia quem fez e, inclusive, prova que Bolsonaro e os filhos são corruptos. Falou, inclusive, sobre notas de combustível. Foi verdade. O Ciro Gomes falou e fala, verdade. Olha, Joana Dark entrou aqui, duas coisas que eu quero falar. Você quer ver uma coisa, gente? Vou usar a palavra que está em voga, viu, Júnior, Carlão? A galera que está me ouvindo aí. Narrativa. Hoje, você tem uma discussão, aí você tem uma ideia para colocar, para falar, os caras, mas se é a narrativa dele, é a narrativa de fulano, de cicrano. E a tal da fake news? Júnior, você sabe o que é que o presidente Lula, o professor, ia ter uma merreca de aumento do piso nacional, né? 0, alguma coisa, parece, 37, alguma não dava nada, era uma besteira. Aí o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, o ministro Camilo Santana, da Educação, eles editou e assinou uma medida provisória, parece que foi 4,547%, algo desse tipo. Aí passou, não é, de mais de R$5.130 o piso. Aí, rapaz, de imediato a oposição começou a dizer, aí, presidente deu com a mão e tirou com as duas, dizendo que a isenção de imposto de renda que nós temos direito, quem ganha até 5 mil, não ia ter mais porque ele botou um salário do professor, um piso de R$5.130,77, uma coisa assim. Aí os caras... Silvino foi o primeiro que mandou para mim, Silvino. Eu mandei para ele hoje o outro lado. Então isso ganhou, não é, para um momento, né, dessa narrativa fake news, né, mentirosa e tal, dizendo que o professor ia pagar imposto de renda. Veja bem, aí o governo de imediato tem aí um pôster do governo dizendo, mostrando tecnicamente, né, publicou a verdade dos fatos, de que o cálculo do imposto de renda é pelo o salário fiscal base e tal, não no piso total, mas tem um nome que eu até esqueço, Joana, se tiver aí, manda aí. Então, não vai, o professor está dispensado do imposto de renda assim,
que o salário tributável, o salário tributável que ficou do professor foi de 4.800 e pouco, então abaixo de 5 mil reais, então não vamos pagar imposto de renda. Mas é o tipo da coisa, são narrativas que a galera, quando sai uma coisa, pá, coloca e tal. Então, né, a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso. Mas eu quero voltar a uma questão que Júnior disse aqui, né, e a de Carlão. Carlão, colégio agrícola, quer dizer, a escola estadual Dr. Cristóvão Dantas, que a gente trabalhou lá, né? Eu fui levado a trabalhar lá na escola estadual Dr. Cristóvão Dantas pelo saudoso amigo nosso, Zé Luiz. Zé Luiz chegou para mim e disse: Irã, rapaz, vamos trabalhar lá no agrícola. O professor Gilberto tem uns projetos e tal, e você vai ter todo o material, papapá, e tal. Eu fiquei empolgado, né? Educação física. Aí fui lá conversar com o Gilberto Lira, né? Porque eu tenho dito, todo mundo sabe que Gilberto era um diretor, né, e tal, bacana, tinha tudo. Porque, rapaz, ei, Júnior, você que foi gestor, você com dinheiro numa escola, você só não faz se você for muito incompetente. Não é não. Mas a gente com dinheiro na escola, Carlão, você sabe o que a gente fez no Monsenhor. Não é verdade? Com dinheiro que a época do governo Zé Agripino, Hélio Cavalcante, que era o chefe da engenharia, ele mandava dinheiro para conta da escola para a gente fazer. E ele não fazia isso com escola nenhuma do estado. Fez com duas. Monsenhor, eu diretor, e Roberto Dantas, saudoso Roberto Dantas, diretor do balde. Ele disse: sabe o quê? Eu faço para vocês porque eu conheço, Irã, a origem. Eu sei de onde vocês são. Sou amigo do seu irmão Canindé, papapá e Ronaldo. Bom, que não é o caso. Aí Zé Luiz me chamou para ir pro agrícola, vamos chamar de agrícola. Eu fui lá conversar com o Gilberto, Irã, aí eu venho. Aí façam a relação de material. Olha, eu doido para pegar os meninos lá, fazer um trabalho bacana. Rapaz, eu fiz esse relação de material, até chuteiro eu botei, pra você ter uma ideia. Tinha dinheiro. Zé Luiz, Irã, dinheiro, o projeto que vem aí. E você via colégio com Vitor, com Marcílio, com Paulo Ricardo, com aquele outro Mac, Carlão, como é o nome dele? Não me lembro o nome dele agora. Rapaz, os caras tinham feira de verdura, né? A gente ia comprar e tal, era muito bacana. Eu disse: vem aqui que eu vou para pegar os meninos e fazer um trabalho legal. Meu amigo, fiz essa. Você sabe quantas vezes esse material chegou? Nenhuma. Eu disse: Zé Luiz, cadê, Zé Luiz? O material que eu ia ter aqui, fiz a ela. Vamos ter a calma, vai sair o projeto. Que projeto, homem? Amigo, o governo federal, o governo do estado mandavam recursos para determinados projetos, para o desenvolvimento do aluno, na época boa. Aí Gilberto disparou. Depois zero. Nada. Né? Aí veio Lenira, diretora, veio Marinês. Eu tive com esse povo todo, Edmar, passamos por eles todos. Mas Gilberto despontava porque tinha o dinheiro dos projetos, pô. Aí era bom demais esse diretor. Os outros eram na pendengazinha. Moral da história. Eu não deixei o agrícola e tal. E o agrícola, na verdade, não é, quando a gente fala hoje a escola, e Carlão não serve de nada e tal, ali era o seguinte, ali não tinha outro destino não. Os governos que deveriam ter tido a preocupação lá atrás de dar um encaminhamento àquilo ali para recuperar, para fazer a escola funcionar, tá aí, né, o ICIEP, não sei o quê, não fizeram. E aí o movimento dos sem terra ocuparam aquilo lá e funciona a universidade, me parece, para esse povo, para esse pessoal, né? Tem cursos e etc e tal. Irã, mas são para ele, mas enfim, está atendendo lá uma clientela. Houve, o ano passado, foi no mês de novembro, o encerramento, foi a coisa mais linda do mundo lá.
não é de produto, não sei de quê, de tudo que eles fazem. Já sabemos também, né, para o Ceará Mirim, que parte daquela área está sendo vendida, negociada com um grupo empresarial muito grande de Mossoró para colocar um shopping, sei lá, um negócio desse de atacado, enfim. Mas eu acho que faltou, na minha modesta opinião, faltou representação política forte em Ceará Mirim, essa que é a verdade dos fatos, para buscar uma alternativa, discutir uma alternativa. Ah, os caras estão lá, beleza, você fica aí, mas vamos fazer acontecer outra coisa aqui na escola. Eu acho que teria compatibilizado isso. Agora, a galera lava as mãos, pô, aí é complicado, né? Vamos ver aqui. Júnior diz, Irã, sou contra o que essa barará já passou. Professor, será que os governos vão ter condições de pagar o aumento dos professores, principalmente do piso? Carlão, isso é uma coisa per capita, não é? Do aluno, Fundeb e tal, isso é per capita. Tem condição sim, porque quando o governo do estado ou o município não tem a condição, o governo federal chega com o suporte, né, o aporte necessário para que seja pago. É uma lei. A lei do PIS é uma lei, e por ser lei tem que ser cumprida. Assim, para que ter isso? É melhor não ter. Que aliás, o Álvaro Dias, que foi prefeito de Natal, esse cara nunca deu um aumento a professor nos 4 anos que ele passou lá em Natal, velho. Dizem que foi o cara mais ruim para professor, foi esse Álvaro Dias, né? Eu não estou aposentado, mas a gente acompanha a movimentação do Sinte, não é, e tal. Diz que ele nem dialogar, eu não sei como é que um gestor, uma gestora, não dialoga, não é, com uma categoria. Você quer ver um que não queria ver, o cão e não queria ver o sindicato? É o ex-prefeito Luiz Eduardo aqui. Ele não queria papo com o sindicalista. Quem já viu isso, rapaz? Eu sou prefeito, eu posso não gostar, né, de uma determinada categoria e tal, mas o prefeito, ele é a entidade, é a institucionalidade. Que isso? Não, recebe sindicalista não, recebe sindicato nenhum. Quem já viu isso, pelo amor de Deus? Tem medo do diálogo? Tem medo dos caras porque vão preparar de mostrar como tem dinheiro para fazer e não faz? Não faz um rateio? Não divide o que sobra no final do ano com o Fundeb? E aí a gente vê Ialmo Marinho, bem aí pertinho, vizinho, a gente dá 14º salário, isso, aquilo, outro, que é isso? Quem é para o diálogo? O governo, eu digo sempre, quem está na chuva, prefeito, governador, presidente, é para se molhar. Vereador, deputado, isso, senador, é para se molhar. Eu quero porque tem a sua vontade pessoal. Não quero, não aceito. Que história é essa, homem? Pelo amor de Deus, não existe isso. Você tem que entender que você é a instituição prefeitura. É a instituição governo do Estado, é a instituição presidência da República, a instituição Câmara Municipal, Assembleia e Congresso Nacional. Ora, brincadeira isso, né? Vamos lá. Professor, será que tarará o governo? Tem, sim, vai ter, né? Irã, outro fato, ou fake, foi quando o Lula diz que pobre não é para estudar, e sim trabalhar. Pois é, os caras pegam fragmento, né, descontextualizado e bota. Não é uma onda. O que ele falou foi que ele mesmo nunca estudou e sempre trabalhou para manter sua família, mas a fala dele é bem claro, que no governo dele pobre tem vez, pois tem o direito de ser doutor, sem gastar o que não tem. Claro, olha, rapaz, eu não quero aqui dizer, professor, naquela época não tinha interferência política.
Carlão, veja bem, por exemplo, eu fui indicado, naquela época, né? Indicado politicamente, não é? E eu estava mais vereador. Você imagina um diretor de escola estar vereador. E eu acho que, viu, Júnior, a galera que está me ouvindo, naquela época, eu digo com muita tranquilidade, a gente tinha um poder bacana de interferir por bem, fazer lobby de sacanagem, de safadeza para enrolar e roubar. Não. A gente tinha interferência, ajudava as pessoas, empregava alguém. Isso na época era permitido e se fez, né? Lembrando que eu quero dizer aqui, para deixar claro, que eu nunca empreguei ninguém da minha família. Ei, sua mulher! Minha mulher quem empregou foi Rui Pereira, foi Ruizinho. Né? Quando ele viu a relação, porque naquela época era interessante, viu, Júnior? Cada vereador tinha tantos cargos para indicar e tal. Quando eu fiz a minha relaçãozinha, que mandei lá, levei, né? Tinha muito acesso aos. Ele disse, rapaz, cadê o nome de Joana d'Arc? Eu digo, não, Ruizinho, vou botar minha mulher, rapaz, que é isso? Não, vou botar aqui na minha. Botou. Você entendeu? Eu não empreguei, eu até tive problema com familiar meu e tal, porque não devia ter feito, papapá. Mas hoje o cara sabe como é, né? Bota os gatos, os cachorros, se tiver ovelha, bota um boi, uma vaca, é assim, mas faz parte. Carlão, hoje, Júnior diz, Carlão, hoje as gestões escolares têm mais condições de trabalhar, por vários motivos. Antes era nomeado e hoje é colocado por eleição. Os recursos chegam direto nas escolas, só basta você compartilhar. Exatamente. Carlão diz, muitos professores deixaram de lecionar para ser sindicalista, deixando muitos alunos sem aula. Não, isso aí faz parte, né? O sindicato tem que ter professor, tem um número X, não é assim também, né, Carlão? Eu quero ir para o sindicato. Não. É a lei que diz, tem tantos que é permitido e tal, e eu concordo com o Júnior. Às vezes eu converso com o Iranildo, uma galera que trabalhou comigo, e ele diz, Irã, mas se você voltasse hoje era muito diferente. Eu digo, eu tenho voltar outro dia, uma conversa aqui mesmo na praia com o Joana d'Arc, com o Ilane, falando sobre educação, escola e tal. Eu tenho a impressão que hoje é melhor ser diretor hoje do que ter Irã com essa violência. Aluno querendo matar professor, aliás, querendo não, matando professor, esfaqueando colega, a escola é um Deus nos acuda. Aí, mas em compensação é tudo compartilhado. Eu acho que o gestor hoje, não sei se Júnior concorda, que é gestor aí do momento, né? Na hora em que você compartilha as responsabilidades para ter o bônus, o resultado legal, e o ônus, aí, porra, dá para todo mundo. E antigamente era complicado. Se desse certo, todo mundo tava lá, ó. Opa, legal. Mas se desse errado, o pau só quebrava nas costas do diretor. Deu errado. Tô fora. Foi ele mesmo. E hoje é compartilhado. Agora, eu acho que o cara tem que ser um bom articulador, né, um cara que tenha habilidade para conversar, bom diálogo, conversar. Ora, eu me lembro que na época que eu estava diretor, surgiu uma greve, um movimento de greve. Chegaram lá comigo para dizer, um grupo de professoras, né, de professores, disseram, a gente quer reunir os alunos, porque a gente vai anunciar que vamos parar, vai ter greve, papapá. Eu digo, opa, calma lá. Quem vai reunir os alunos sou eu com vocês. Reuni para os alunos tudo fora de sala de aula e disse, estou aqui com os professores, também sou professor, estou diretor, e a situação é essa. E aí? Qual é o problema? Diferente da primeira greve que houve em 1987, ainda no governo Geraldo Melo, quando o Padre Rui era diretor, que fez uma reunião com a gente. Essa foi interessante, Júnior. Fez uma reunião com a gente. Todo mundo vai entrar, ele concordou que todo mundo entrasse em greve e tal, beleza. Pegou o corcelzinho dele, foi para Natal, para o governo lá, para a sede do governo, que era ali na Praça 7 de Setembro, conversou por lá, imediatamente ele volta, reúne a gente de novo, diz, não tem greve, aquela confusão toda, e volta, mudou já da água para o vinho, e aí a gente fez a greve. Mas greve, eu estava até dizendo,
greve com Fátima que teve, né? Mas tem o diálogo, tem a conversa, minha gente. Não tem porrada, não. E naquela época eu me lembro, né? Dos discursos que eu fiz lá no Winston Churchill, assembleia com mais de 1000 pessoas, saía na rua e o pau cantava e a gente lá e tal. Então hoje eu vejo assim muita facilidade, não sabe, para se tocar. Menino, já são 12 horas, 5 para 12 aqui, o tempo voou. Olha, eu disse que ia falar sobre o julgamento da prefeita Nira e vou encerrar com esse assunto, antes, porém, dizendo que o 60 na folia está aí de vento em popa, não é a venda de abadás. Reserve o seu. Mário Hélio está vendendo no cartão. Tem na Radesign, tem comigo, tem com o Irã Júnior, tem com o Antônio Sobral. Você procure reservar o seu abadá, que essa semana a gente já vai começar a entregar, porque já é o outro sábado, né? Dia 7, não é? É o outro sábado? Acho que é, né? Não, é o outro. Então, essa semana a gente já vai estar com os abadás entregando, então faça a reserva ali. Irã, que Rosa já fez, viu, Carlão? Rosa Campos. Muita gente já reservou. O Antônio já tem bem uns 100 reservado e o primeiro lote foi embora. Então, Dom Cardoso vai animar o melhor baile, a melhor orquestra de metais do Rio Grande do Norte. Vai tocar pra gente 3 horas de baile, porque das 5 Bocas até o clube vai ser a Orquestra do Vale, com o maestro Beto. Vai ser top, pé no chão, vai ser muito legal a descida da gente, como todos os anos. E lá no clube, ornamentadíssimo, povanusa, top, show de bola, segurança, bombeiro, tudo muito organizado. As secretarias correlatas já informadas, Polícia Civil, Polícia Militar, tudo informado através de ofício, para que a gente tenha. E é o Carnaval da Família, da Paz, e que abre aqui na região, né, e em Ceramirim, o período carnavalesco 2026. Vai ser muito legal os 60ões. Então, o julgamento, o tempo foi embora, né? O julgamento, eu assisti a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Os 20 minutos que as defesas, né, os advogados têm para arguirem as suas ideias, suas posições, os 20 minutos de defesa, os advogados de defesa de Nira, dentro do processo. Caio, cara jovem, o primeiro e o outro eu não lembro o nome, mas o cara deu uma aula, um excelente advogado, fez os 10 minutos dele de forma técnica, provando por A mais B, minha gente. Tá lá, é só assistir a sessão, né, do dia 22, que foi terça-feira, né? Ele mostrando por A mais B que não há nenhuma prova robusta, concreta, que diga nos autos do processo que a prefeita Nira distribuiu material de construção, isso, aquilo, outro. Ele mostrou por A mais B e está lá, exatamente no processo, essa argumentação dele. Depois teve o outro, muito bom, excelente advogado, que foi a linha mais política, digamos assim, porque tem isso, né? Ele se fundamentou no que o colega disse e foi para o outro lado, não é? Desmistificando a história de por que o Rony Nira eram correligionários, havia havido isso, mas que nas provas, nos autos, não tem nada que incrimine a prefeita Nira. Isso foram os advogados de defesa. Jadone, que eu conheço, também um ótimo advogado, que é o advogado de acusação, claro, foi na linha contrária, não é? Do advogado de defesa, dizendo que era o Rony era do mesmo esquema político e tal. Então, Doni fez mais um discurso, eu diria, político da acusação do que se ateve, mas disse que havia as provas e que tal. Só que aí é onde está. Os desembargadores
ouviram as defesas, e teve já um que, quando foi participar no seu argumento em relação ao relator, né, eu acho que o desembargador Marcelo, ele já pediu vistas antecipadas. O que é que acontece? Saiu o processo para a vista desse desembargador, que a vista não é nada mais, nada menos para que aquele desembargador que pediu a vistas, ele tenha mais consistência no seu voto, ele conheça mais, estude mais, não é, o processo para emitir o seu voto. É aguardar agora, não é, a próxima sessão de quando será esse processo vai entrar em pauta novamente. Então, isso foi o resumo, né, do que a sessão do dia 22, em relação a esse processo, aconteceu. Isso é o fato. Agora, encerrando, eu tenho conversado com muita gente, inclusive já hoje, Irã, teve até gente que não votou em Nira, mas hoje diz assim, Irã, eu queria que essa mulher, palavra de quem me diz, queria que essa mulher terminasse o mandato, porque a gente está vendo o que é que ela está fazendo e tal, papapá. Muita gente tem dito isso. Eu já diria, para complementar, o seguinte: só sabe o que é uma ruptura, uma interrupção de uma gestão quem passou por ela. E nós passamos em Ceará-Mirim com a cassação do prefeito Marconi, e a gente sabe a confusão que deu, né? A balbúrdia administrativa que causou. Isso não é muito bom, não é salutar. Mas vamos aguardar, né, e esperar que Deus ilumine a cabeça e a consciência de cada um, que o julgamento final saia o quanto antes, porque fica numa angústia, né? Fica um lado querendo continuar o trabalho e o outro doido para entrar, que tem a eleição suplementar. Olha, é uma coisa terrível, tá certo? Muito bem, muito obrigado a todos e a todas. Deixa eu dar uma abertinha aqui, rapaz. Obrigado a todos e a todas, né? Programa até que fluiu legal, foi bacana. Reprise nas rádios aqui, Litoral FM e Rancho FM TV, lá de Ponta do Mato. A Arena Irmãos Costa está top. Eu postei ontem, né, os meus status e tal, Instagram e tudo mais. O gramado, viu, Carlão? Você joga, viu? Todo mundo joga num gramado daquele. Fica o convite, já está aberto para agendamento, né, o seu horário e tal. Então, tenhamos um excelente restante domingo, uma ótima semana e até o nosso próximo Mesa Redonda Litoral. Tchau! Você acabou de ouvir e participar do programa Mesa Redonda Litoral. Nosso muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.